sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, o nosso alimento da alma, o alimento do Espírito. Nesse café da manhã reforçado que a RCC BH oferece para você. Já tomou seu café da manhã? Já almoçou? Já jantou? Assim como a gente alimenta o nosso corpo e temos que cuidar do nosso corpo, porque somos morada de Deus, mas ainda temos que cuidar da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, porque somos morada de Deus e assim queremos ser e queremos viver. E a palavra de Deus então ilumina esse alimento que a gente come e se fortalece para poder lutar e enfrentar as batalhas do dia a dia. Louvado seja Deus então pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Hoje, dia 25 de janeiro. Estamos, claro, na segunda-feira da terceira semana do tempo comum, mas hoje é dia de festa na igreja. E olha que bonito, celebramos a festa de uma conversão. E de uma conversão de ninguém mais, ninguém menos do que São Paulo apóstolo. A conversão que é essa mudança de direção, mas também uma mudança de compreensão, uma mudança de visão de mundo. São Paulo viveu plenamente esta realidade, mudou de vida e a sua conversão, a sua mudança impactou na mudança na igreja e na mudança de cada um de nós. Olha que maravilha, então, buscarmos no início desse tempo, no início desse ano, essa conversão, nessa conversão de São Paulo, a conversão de cada um de nós. Amém. Nós vamos refletir hoje, irmãos, o relato, então, da conversão de São Paulo, que está na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 22, Atos 9, de 1 a 22. Convido você a pegar a sua Bíblia, a reservar o seu momento aí tranquilo e calmo, para que possamos experimentar a força, o poder da Palavra de Deus na nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações nesse dia, para que a minha vida, Senhor, seja transformada, para que eu possa, Senhor, mudar de mentalidade, mudar de compreensão. Eu mesmo, Senhor, não consigo mudar sozinho. Tantas vezes eu tento, tantas vezes eu procuro pelas minhas próprias forças, mas hoje eu quero me render, eu quero te entregar, eu quero me abandonar, para que o Espírito Santo realize essa ação no mais profundo do meu ser, até que essa ação do mais profundo do meu ser se transforme em atitude concreta que também transforme a vida de outras pessoas. Divino Espírito Santo, iluminai o nosso momento de oração. Amém. Vamos começar então, irmãos, com a leitura do texto, procurando perceber o que é que o texto diz. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-se, entre na cidade,
e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepara-se e vá até a rua que se chama Rua Direita, e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois comeu e ficou forte como antes. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam impressionados e comentavam: Não é esse o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocavam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para prender e levar aos chefes de sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra da salvação do Senhor, acostumado, palavra do Senhor, graças a Deus. É um texto, então, para a gente realmente fechar os olhos e usar a nossa imaginação. Um texto muito bonito. Saulo, fariseu, discípulo de Gamaliel, um grande mestre de Israel, da tribo de Benjamim, tinha o nome do rei Saul. Defendia com unhas e dentes, defendia até a morte a doutrina que lhe fora transmitida pelos judeus. Defendia tanto que ele que pediu para poder prender os seguidores do caminho. Olha que bonito, né? E pediu aí uma carta, um mandato para levar para Jerusalém aqueles que eram uma ameaça ao judaísmo dentro da sua fé, dentro daquilo que ele acreditava, dentro daquilo que foi passado pelos fariseus. Mas ele não era uma pessoa má. Tanto que Deus viu ali um coração que amava a ele, um coração fiel, mas que ainda não tinha compreendido a verdade sobre Jesus. E assim, o próprio Jesus vem ao encontro dele no caminho de Jerusalém para Damasco. Olha que maravilha, já mostrando Jerusalém para Damasco na Síria, de uma forma milagrosa, sem nenhuma intervenção humana. Nesse caminho,
por volta do meio-dia, uma luz, vai imaginando aí, uma luz aparece nesse caminho e o faz cair por terra. Provavelmente ele não estava a cavalo, como a gente diz, né? Que Saulo caiu do cavalo, os judeus andavam mais a pé. Mas a gente pode imaginar que ele caiu do cavalo do orgulho, do cavalo da vaidade, do cavalo das certezas. Caiu no chão para que ele pudesse cair em si. Efeito desta luz. E veio a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, ele perseguia os cristãos, mas aqui Jesus falava assim: perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim. E aí ele tem uma experiência profunda com Jesus ressuscitado, que como fruto dessa experiência lhe dá um sinal. Que sinal é esse? Essa luz tão forte faz com que ele fique cego. Como a gente que quando olha para o sol, que olha para uma luz muito forte, fica cego, numa cegueira que mostra a forma com que ele estava conduzindo a sua vida. Ele estava cego, ele estava com o coração endurecido e essa luz de Jesus veio mostrar para ele a realidade daquilo que ele estava vivendo. Os companheiros o levam para a cidade, ele fica lá 3 dias, não consegue nem comer em oração. Mas a obra de Deus é completa. Olha que maravilha. Saulo lá naquele sofrimento, cego, sem entender bem o que estava acontecendo. Jesus manda um homem simples, piedoso, fiel, com boa reputação, vai até Ananias, que não tinha em princípio nada a ver com a história, e fala com ele. Vai até Saulo de Tarso e Jesus dá até o endereço da rua direita. É muito interessante, na casa de Judas, quer dizer, dá um endereço completo. Vai lá rezar para Saulo, para que ele seja curado e receba o Espírito Santo. E Ananias faz o quê? Essa coisa maravilhosa que a gente faz, Jesus, de vez em quando, né? Igual Maria fez, como é que isso se fará? Que Jesus, o senhor conhece? Claro que eu conheço, né? Ele acabou com os cristãos, tem plenos poderes para prender. Você está me mandando ir na casa daquele que veio aqui para me prender? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar meu nome aos pagãos. Anunciar o nome de Jesus àqueles que não têm o sangue judeu. Por isso ele ia para Damasco, já mostrando essa abertura da igreja que chegou na Europa, chegou no Brasil, chegou a cada um de nós. E chegando lá, Ananias encontra aquele homem humilhado, com o coração aquebrantado. No 3º dia, olha o sinal também, né? E faz o quê? Impõe as mãos. Saulo, meu irmão. Olha que lindo como é que ele já chama Saulo, meu irmão. O Senhor Jesus me mandou vir aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. E naquele momento a conversão de Saulo acontece plenamente. Ele recebe o Espírito Santo, recebe o batismo, as escamas caem dos olhos, ele come, ele fica forte, ele faz a catequese com os irmãos e vai logo anunciar nas sinagogas. Com a força, com o conhecimento que ele já tinha da palavra de Deus, por ser tão instruído na lei judaica, mas agora com esse conhecimento novo, vai anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Não apenas pelo conhecimento, mas pela experiência que ele teve com Jesus. Jesus é o Messias.
E assim ele cumpre plenamente aquilo que está no evangelho de hoje. Foi pelo mundo inteiro, anunciou a boa nova a toda a humanidade, com as palavras e com sinais que acompanharão e acompanham aqueles que creem. E assim já vamos para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou descobrir o que Deus tem a me dizer pessoalmente com esse texto. Porque o mesmo Jesus que teve compaixão de Saulo e chamou a ele a uma vida nova, esse mesmo Jesus tem compaixão de mim hoje e me chama hoje a uma vida nova, a uma mudança de visão, a uma mudança de compreensão, a uma mudança de direção, a uma mudança de vida. Porque Jesus me vê, Jesus me conhece, sabe o meu endereço, sabe da minha cegueira, daquilo que eu não consigo ver, sabe do meu coração endurecido, aquilo que eu não consigo acolher. Sabe que como Saulo nós não somos pessoas más, mas estamos tantas vezes dominados pelo orgulho, pela vaidade, que me impede de ver a verdade de Jesus numa vida fria, numa vida vazia, numa vida de indiferença, indiferença para com Deus, indiferença para com as coisas de Deus, porque eu estou cego e perseguindo aqueles que são os filhos de Deus, que são Jesus. E ele fala o meu nome, Rodrigo, Rodrigo, e você ouve o seu nome, porque você está me perseguindo. Quem é que eu estou perseguindo, Jesus? Na minha casa, na minha família, na minha comunidade, no meu ministério, no meu trabalho. Quem é o Jesus que eu estou perseguindo hoje? Que cegueira é essa que me impede de ver o projeto de Deus para esse ano, para esse tempo, para esse momento? E o Senhor, com a tua luz que invade agora o meu coração, esse momento de oração, me joga no chão, me derruba do cavalo, como a gente diz, como aquele olheiro que quando o vaso não sai como ele quer, joga o vaso no chão e faz de novo, para que eu saia conforme a tua vontade. Sim, Senhor Jesus, meus olhos estão fechados, eu preciso dessa cura. Sim, Senhor Jesus, o meu coração está endurecido, eu preciso do batismo no Espírito Santo. E assim já estamos no terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu reconheço com humildade, eu me prostro no chão, eu me jogo, eu me lanço diante da presença de Jesus. E eu quero humildemente, como Ananias agora, que não sou nada, eu não sou nada, Senhor, mas quero impor as minhas mãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está acompanhando agora a Lectio Divina, e falo e proclamo: meu irmão, minha irmã, seja curado em nome do Senhor Jesus, recupere a vista em nome do Senhor Jesus e fique cheio do Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, reinflama o carisma de cada coração, reaviva a chama, Senhor. Aqueles que estão acompanhando, que ainda não tiveram uma experiência com Jesus ressuscitado, manda a tua graça, a tua luz, Senhor, esse sede, esse desejo que Ele traz no coração, que ela traz no coração. Vem, Espírito Santo, e você vai dizendo comigo: vem, Espírito Santo, eu desejo. Mas também, Senhor, para aqueles que já tiveram essa experiência, mas deixaram essa graça esfriar, abandonaram por causa dos sofrimentos, das dificuldades, por causa dessa pandemia, por causa de tantas situações da vida, Senhor, eu clamo: renova o batismo no Espírito Santo, Senhor, diante de toda luta, diante de toda confusão, diante de toda indecisão.
cura da cegueira, Senhor Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor Jesus, e transforma o nosso coração em coração de evangelizador, de apóstolo, de missionário. Vem, Espírito Santo, e você vai clamando: vem, Espírito Santo, levante os seus braços e vai intercedendo pela sua casa, pela sua família, pela sua comunidade, para que uma grande efusão do Espírito Santo aconteça na nossa vida hoje, na minha vida hoje, pela intercessão de São Paulo apóstolo. Aleluia. E assim vamos para a contemplação, acolhendo a força da palavra de Deus que inflama, que sela essa conversão. Recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. E assim vai anunciar o Evangelho aos confins do mundo, com palavras e com sinais que acompanham o que crê. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.